Você já parou pra pensar no dia em que você vai precisar andar sozinho? E eu não tô falando de aprender a andar de bicicleta ou ir pra escola sem ninguém te levar. Eu tô falando daquele momento em que os seus pais ou qualquer outra pessoa que cuidou de você a sua vida inteira não vai estar mais aqui. Eu confesso que esse pensamento começou a me incomodar há pouco tempo. Eu tenho 25 anos na cara e até hoje eu ainda me pergunto, será que eu já tô preparado pra quando minha mãe se for? E a resposta, sinceramente, é não. E talvez a gente nunca esteja. Se você também já pensou nisso, provavelmente entende o quão assustador isso pode ser. Porque vamos ser honestos, por mais que a gente tente ser independente, a presença de quem tá sempre com a gente é como uma rede de segurança. Você sabe que se tudo der errado, na maioria das vezes tu pode contar com eles. Mas e quando eles não estiverem mais aqui? Como é que vai ser? Quando a gente cresce, o mundo cobra que a gente seja forte, resolvido, maduro. E aí vem aquela pressão. Você já é adulto, tu precisa aprender a se virar sozinho. Mas a verdade é que nem sempre é simples assim. Mesmo quando tu já paga tuas contas, tu faz as suas escolhas, tu tenta tocar a vida, sempre tem alguma coisa que a gente ainda depende deles. Pode ser um conselho, conversar num dia ruim, ou só aquela sensação de saber que tem alguém te esperando quando tudo parece que tá caindo. E eu não tô aqui pra dizer que você precisa cortar esse vínculo de uma hora pra outra. Muito pelo contrário. Se você ainda tem a oportunidade de contar com eles, aproveita. Abrace mais, ouça mais, aproveite mais o tempo que você tem. Só que ao mesmo tempo eu quero te convidar a pensar, será que você consegue dar os seus próprios passos sozinho? Porque uma hora essa realidade vai bater a nossa porta. E quando isso acontecer, o que vai restar? A gente não gosta de pensar nisso porque dói. Eu mesmo não quero que esse dia chegue nunca, mas ele vai chegar. É inevitável. E quanto mais cedo a gente começar a se preparar, melhor. Isso não significa deixar de amar ou depender deles emocionalmente. Significa aprender a construir uma base própria. Significa entender que você precisa aprender a ser o teu próprio suporte. A gente aprende errando, tropeçando e às vezes pedindo ajuda pra eles. E isso é estranho, sabe? A gente passa tanto tempo ouvindo que a gente precisa crescer, mas ninguém te ensina a lidar com o lado difícil disso. E olha, se você tá nessa fase também, eu quero te dizer que não tem problema em não saber tudo. Não tem problema em sentir medo. O importante é começar. Começar a se questionar, a refletir sobre o que você já sabe e o que ainda precisa aprender. Começar a fazer algumas coisas por conta própria, mesmo que seja só um pouco por vez. Talvez a melhor forma de honrar eles seja justamente essa. Mostrar que o tempo que eles gastaram ensinando a gente não foi em vão. Que a gente consegue dar conta, que a gente consegue construir uma vida sólida mesmo sem eles por perto. E sabe o que é curioso? Às vezes eles também precisam ver isso. Talvez eles não digam, mas talvez eles tenham medo do que vai ser de você quando eles se forem. Talvez eles só queiram a certeza de que você vai ficar bem. Por isso o melhor presente que a gente pode dar pra eles é mostrar que a gente aprendeu. Mas isso não significa que você não pode chorar, que você não pode pedir ajuda, mas sim que você sabe caminhar sozinho, mesmo que tudo esteja muito difícil. Eu tenho plena consciência de que isso não é fácil. Eu mesmo tô longe de ser o exemplo perfeito de alguém independente. Eu corro pra minha mãe o tempo todo, mas eu percebi que quanto mais eu aprendo a lidar com as coisas por conta própria, mais seguro eu me sinto. E tu sabe o que é mais interessante? Isso também parece tranquilizar ela. Então se eu puder te deixar com um único pensamento, é esse, cara. Começa hoje. Pensa nas coisas que você ainda precisa aprender, nos medos que tu ainda tem e dê o primeiro passo. Não precisa ser um salto enorme, só um passo, porque no final a gente não precisa estar 100% preparado. A gente nunca tá 100% preparado. Mas se a gente estiver disposto a tentar, aí as coisas andam. E enquanto esse dia não chega, tenta valorizar ao máximo, aproveitar ao máximo o quanto der, mas não esquece de construir a tua própria base, porque quando esse momento inevitável chegar, você vai precisar dela. Muito obrigado pelo seu tempo.